Vamos lá, gente. Vamos para a correção da atividade estudo das dispersões e solução, que foi das duas últimas aulas. Então, vamos lá. Primeira questão. A primeira questão diz: considere o quadro a seguir. Logo, podemos afirmar que. Observem aqui o quadro, certo? Olha aqui o quadro. E ele diz a dispersão 1, A, dispersão B e a dispersão C. E aqui são as características de cada dispersão, certo? Então, vamos analisar. Na dispersão A, ele fala bem aqui, ó, que ela é homogênea. A B não homogênea e a C heterogênea. Por aqui, a gente já consegue dar a resposta. A gente falou que toda solução ela é homogênea. Então, a única que é homogênea é a A. Então, letra A, a dispersão A é solução, certo? Então, a gente vem bem aqui, ó. A letra A, solução verdadeira, porque também pode ser chamada solução ou solução verdadeira, certo? Então, pode ser a letra A e pode ser a letra E, certo? Vamos fazer por eliminação, então pode ser a letra A e a letra E. Por quê? Porque eu sei que a única dispersão que é homogênea é a solução. Então, eu já elimino a B, C e D. Aí, vamos lá para a segunda. Não tão homogênea. Lembrem que a gente falou em aula que as coloides são aquelas que parecem, mas não é. Parecem homogênea, mas são heterogêneas. Então, bem aqui, ó, não tão homogênea. Então, ela é coloide. E as suspensões são totalmente heterogêneas, certo? Então, fica solução, solução coloide e suspensão. Então, na letra A, ele diz que a B é suspensão. Não, a B é coloide. Então, a resposta certa é a letra E, em que a dispersão A é solução, a dispersão B é coloide e a dispersão C é suspensão. Observe até aqui também a grande diferença, ó. Não pode ser separada por filtração, a homogênea não pode ser separada. Toda solução ela não pode ser separada. A B, a dispersão B, é coloide, ele diz, pode ser separada apenas por membranas especiais. E a C, que a gente vê que se é uma mistura heterogênea, ela pode ser separada até por papel filtro. Então, a resposta correta é a letra E. Então, a gente tem que ter muito cuidado, certo? Ao analisar cada questão. Vamos para a segunda. A segunda diz: alguns medicamentos apresentam em seu rótulo a expressão agite antes de usar. Tal recomendação se faz necessária porque o conteúdo do frasco é uma dispersão classificada como. Ó, lembre que na aula a gente falou, os medicamentos, quando tem lá no medicamento, esse que a gente tem que agitar, que quando a gente deixa em repouso, a gente observa que fica lá no fundo, como se fosse a parte sólida, o pó, e para cima fica o líquido. A gente tem que agitar para tomar. Até dei um exemplo na aula que os antibióticos, certo? A gente tem que agitar antes de tomar. E a gente observa que na caixa vem escrito suspensão. Então, esse é um tipo de dispersão. Então, o medicamento que nós temos que agitar antes de usar, ele é chamado de dispersão suspensão, certo? Terceira questão. Colocando-se 400 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de água pura, a temperatura de 25 graus Celsius, podemos afirmar que, aí nós temos os dados. Esse CS aqui é coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade quer dizer a quantidade máxima, coeficiente de solubilidade. A gente falou na aula que é um coeficiente de solubilidade. É a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver em um solvente. Então, aqui a quantidade máxima de cloreto de sódio que eu posso dissolver em 1 litro de água a 25 graus Celsius é 360 gramas. E ele colocou 400 gramas de cloreto de sódio. Então, o que vai acontecer? Vai dissolver 360 em 1 litro de água
Ó, que ele botou em 1 litro de água e vai ficar o quê? 360 para 40, para 440. Então, vai ficar 40 gramas de precipitado. Então, qual é a resposta correta? O sal se dissolve totalmente? Não. O sal não se dissolve totalmente. Por quê? Porque o coeficiente de solubilidade é 360 gramas de sal em 1 litro. E ele botou 400. Então, não se dissolve totalmente. O sal não se dissolve? Dissolve até 360 gramas. Parte do sal se dissolve. Vamos voltar aqui. Parte do sal se dissolve e o excesso se deposita formando uma solução saturada. Correto? Então, parte do sal se dissolve, ó. Vai se dissolver 360 gramas do sal. O excesso, que é 40 gramas, que é para chegar em 400, se deposita lá no fundo, que nós chamamos de precipitado, formando uma solução saturada. Certo? Ele é uma solução saturada, só que vai ter aqui um precipitado, que a gente chama também de corpo de fundo. Não é, ó, o cloreto de sódio a 25 graus Celsius é insolúvel. Ele não disse isso. Ele disse que a 25 graus Celsius, em 1 litro de água, se dissolve 360 gramas de cloreto de sódio. A letra E também não é, precisaríamos de 200 gramas de cloreto de sódio a mais para que ele se dissolvesse totalmente. Mais do que 400, não, se ele dissolve no máximo 360 em 1 litro de água. Então, a resposta correta é a letra C, certo? Parte do sal se dissolve e o excesso se deposita, formando uma solução saturada. Vamos para a quarta questão. São dadas as soluções. Ó, eu tenho argônio dissolvido em nitrogênio, dióxido de carbono dissolvido em água, etanol dissolvido em acetona, mercúrio dissolvido em ouro. Estas soluções, a temperatura ambiente, são classificadas de acordo com seu estado físico, respectivamente, então na sequência. Lembre que a gente falou na aula que as soluções são classificadas em soluções sólidas, líquidas e gasosas. E quem me caracteriza isso? Quem me caracteriza isso é o solvente. O solvente que vai me dizer qual é o estado físico dessa solução. Então, se eu tenho argônio dissolvido em nitrogênio, o argônio é o soluto, o nitrogênio é o solvente, porque o argônio está dissolvido no nitrogênio. O nitrogênio é gasoso, então isso quer dizer que essa primeira vai ser gasosa. Então, eu elimino a A, C e a E. Fico entre A, B e a D. Dióxido de carbono dissolvido em água. Está dissolvido em água, então a água é meu solvente, então essa solução é líquida. Então, eu já elimino a B. Fico só com a letra D. Então, a gente fazendo por eliminação, né, a gente já chegou aqui na resposta, a letra D. Mas vamos analisar o outro. Etanol dissolvido em acetona. Acetona é líquida, então essa solução é líquida. Acetona é o solvente. Mercúrio dissolvido em ouro. O ouro é sólido. O mercúrio está dissolvido em ouro, então essa solução é sólida. Então, a resposta correta é a letra D. Gasosa, líquida, líquida e sólida. Certo? Vamos para a quinta. Uma mistura homogênea que não pode ser separada por filtração, centrifugação, nem pode ser visualizada, se trata de uma. A gente vem bem aqui para o começo, gente. Uma mistura homogênea. Uma mistura homogênea é uma suspensão? Não, porque suspensão é mistura heterogênea. Uma mistura homogênea é uma solução coloidal? Não, uma solução coloidal ela é heterogênea também, ela só tem a aparência de homogênea. Uma mistura homogênea é uma solução verdadeira? Sim, é uma solução, que alguns teóricos chamam de solução verdadeira. Então, a resposta certa é a letra C. Não é a D, que fala solução coloide, porque coloide é heterogênea, e nem a E, porque suspensão e coloide, as duas são heterogêneas. Então, a gente já mata a questão pelo início, mistura homogênea. Toda mistura homogênea é uma solução, certo? Sexta questão.
Considere este gráfico. As soluções indicadas pelos pontos A, B e C podem ser classificadas quanto à saturação, respectivamente. Então, vamos lá, na sequência. Então, tem que ser, para me marcar correto, tem que ser A, B e C, certo? Eu sei, gente, ó, que a gente falou na aula, que quando a gente vai estudar um gráfico, a curva, qualquer ponto nesta curva, aqui nesta linha vermelha, qualquer ponto em cima desta curva, ela vai ser saturada. Então, a B é saturada, se respectivamente, ó, ela é somente saturada. Então, não pode ser a A porque diz que é saturada com corpo de chão. Não pode ser a B porque a B diz que é insaturada. Não pode ser a C, ó, porque ela diz que é saturada, a B. Não pode ser a D, porque ela diz que é insaturada. Não pode ser a E, porque ela diz que é supersaturada. Então, pela B, eu normalmente começo pela que está em cima da curva, porque a curva sempre é saturada. Então, a resposta correta, a gente já vê bem aqui, ó, é saturada. É a única que a B diz que... A C, desculpa. A C diz que ela é saturada, certo? Então, vamos pela ordem. Então, A, o ponto A, bem aqui, ó. A gente viu na aula que todo ponto acima da curva, então nessa parte aqui acima da curva, ela vai ser saturada com corpo de chão ou corpo de fundo precipitado, como vocês quiserem falar, ou supersaturada. Então, se ele disser que tem precipitado, ela é saturada com corpo de fundo. Se ele não disser que tem precipitado, ela é supersaturada. Certo? Então, qualquer ponto aqui acima, ele pode ser saturada com corpo de chão ou corpo de fundo, ou supersaturada. Supersaturada é se ele não falar que tem precipitado. Se ele falar que tem precipitado, é corpo saturada com corpo de fundo. E qualquer ponto abaixo, então nessa parte aqui onde está o ponto C, abaixo da curva, ela é insaturada. Então, a resposta correta fica a letra C, saturada com corpo de chão. Ó, se aqui tivesse ao contrário, bem que na letra D, ó, aqui tivesse saturada e aqui tivesse insaturada, poderia também ser, porque ele diz que é supersaturado o ponto A. Então, como eu falei para vocês, o ponto A ele pode ser supersaturado se não tiver precipitado, ou saturado com corpo de chão, corpo de fundo, se tiver precipitado. Certo? Sétima questão. Classifique quanto estado de agregação. Gente, estado de agregação a gente estuda lá no primeiro ano, certo? Estado de agregação é a mesma coisa que estado físico, certo? A gente estuda estado sólido, líquido e gasoso. Então, quando se fala em estado de agregação, é a mesma coisa que a gente estiver falando em estado físico. Então, classifique quanto aos estados de agregação as seguintes soluções. A primeira, atmosférico filtrado. Então, ele quer para me dizer se 1, 2, 3, 4 ou 5 e 5, eles são solução sólida, líquida ou gasosa. Atmosférico filtrado, eu só tenho substâncias gasosas, então é uma solução gasosa. A2, cloreto de sódio dissolvido em água, o meu solvente é água, então é uma solução líquida. Acetona e água, a água é meu solvente, então é uma solução líquida. Iodo dissolvido em clorofórmio. Clorofórmio, o estado dele é líquido e ele é o solvente, então essa solução é líquida. Liga de cobre e zinco. Zinco é sólido, é metal. Então essa solução é sólida. Então, A1, gasosa. A2, líquida. A3, líquida. A4, líquida. E A5, sólida. Lembre que quem dá o estado físico ou estado de agregação é o solvente. A gente tem que estar de olho no solvente, certo? Oitavo, vamos lá. Considere um gráfico, indique a alternativa correta. Então, a gente olha esse gráfico aqui, ele diz o coeficiente de solubilidade, certo? Aqui, ó, a gente vê temperatura e o coeficiente de solubilidade, certo? Quanto de soluto
dissolve em 100 gramas de água em cada temperatura dessa daqui. Certo? Então, aqui eu tenho uma curva em que eu tenho a coeficiente de solubilidade e a temperatura. Então, vamos ler aqui as alternativas e verificar que no gráfico se encaixa. No intervalo de temperatura de 0 a 30 graus, aqui, ó, 0,0 a 30 graus, então nesse pedaço bem aqui, a diminuição da solubilidade do nitrato de potássio. Olha o nitrato de potássio bem aqui. A gente estuda esses nomes, né, lá no primeiro ano. Então, aqui, ó, nitrato de potássio. Então, o nitrato de potássio, ó, de 0 a 30, olha aqui, está subindo a curva. Então, não há diminuição da solubilidade. Está acontecendo um aumento, ó. É uma curva ascendente. Então, está acontecendo um aumento de 0 a 30. Então, ela é errada. A letra B. A solubilidade do sulfato de sódio diminui a partir de 20 graus. Vamos lá. Olha o sulfato de sódio aqui, esta curva aqui. Ele diz que ela diminui a partir de 20 graus. Aqui, ó, 20 graus, ela ainda está aumentando. Ela começa a diminuir a partir de 30 graus. Então, está errada. A letra C. Na temperatura de 40 graus, o nitrato de potássio é mais solúvel que o sulfato de sódio. Vamos lá. A temperatura de 40 graus, ele diz que o nitrato de potássio, ele é mais solúvel que o sulfato de sódio. Errado, ó. Olha aqui, ó. O nitrato de potássio a 40 graus dissolve, aqui se a gente for bem aqui, dissolve aproximadamente, né, 50 graus, 50 gramas por 100 gramas, certo? Então, está aqui aumentando e aqui está diminuindo, certo? Então, a 40 graus, está acontecendo já uma diminuição da solubilidade, enquanto do nitrato está aumentando. Então, é incorreto. A letra D. Na temperatura de 60 graus Celsius, ó, aqui 60 graus Celsius, o sulfato de sódio é mais solúvel que o nitrato de potássio. Então, o sulfato é esse aqui, ó. O sulfato, ele diz que ele é mais solúvel do que o nitrato. Não, ele é menos solúvel, certo? Olha aqui ele já está caindo a curva, certo? Então, ele é menos solúvel que o nitrato de potássio. Então, também está incorreta. Letra E. No intervalo de temperatura de 30 a 100 graus, ó, 30 a 100 graus, a diminuição da solubilidade do sulfato. Correto. Ó, quando, aqui, ó, 30 graus, começa a diminuir a solubilidade do sulfato. Então, resposta correta, a letra E. Então, a gente tem que ir lendo cada alternativa e analisando aqui no gráfico. Então, nitrato de potássio, sulfato de sódio. Isso aqui a gente aprende a falar os nomezinhos lá no primeiro ano, quando a gente estuda essa parte de formação da nomenclatura dos compostos inorgânicos. Tá certo? Nona questão. Quais são as soluções aquosas contendo uma substância dissolvida que podem apresentar corpo de fundo nessa substância? Olha o que a gente viu lá na oitava questão. Acho que foi oitava. Apresenta corpo de fundo. Ó, quando apresenta corpo de fundo, ela é saturada. Então, não pode ser a letra A, saturada e supersaturada. Saturada apresenta corpo de fundo, supersaturada não. Somente as saturadas, correto, somente as saturadas apresentam corpo de fundo. Insaturada está abaixo do coeficiente de solubilidade, então não pode ser. Supersaturada também não. Insaturada e concentrada também não, porque eu sei que quando apresenta corpo de fundo, ela é saturada. E a última questão. A última questão a gente precisou fazer um cálculozinho de regra de 3, que também eu apresentei na aula.
tem uma aula que a gente fez exemplos aí de uma regrinha de 3 com coeficiente de solubilidade. Então, a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida numa quantidade padrão de solvente é denominada coeficiente de solubilidade. Os valores do coeficiente de solubilidade, então em gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água, no nitrato de potássio, em função da temperatura, são mostrados na tabela. Considerando-se os dados disponíveis na tabela, a quantidade mínima de água a 30 graus Celsius necessária para dissolver totalmente 6,87 gramas de nitrato de potássio será. Então vamos lá. Qual é o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio a 30 graus Celsius? Ele está falando a 30 graus Celsius, né? Então vamos lá. A 30 graus Celsius é 45,8. Ele quer saber a quantidade mínima de água que eu coloco para a 30 graus Celsius dissolver só 6,87 gramas. Então, a gente faz uma regrinha de 3. Ó. A gente vai partir do 30 graus. Ó. Em 30 graus, dissolve 45 gramas de nitrato em 100 gramas de água. Então, a gente vai fazer essa regrinha de 3 aí. Ó, em 100 gramas de água, tem 45,8 gramas de soluto, que é o nitrato de potássio. Então, a partir daí, dessa linhazinha aqui, ó, de 30 graus, eu tiro, ó, 45 gramas, que é o soluto, é dissolvido em 100 gramas de água. Isso aqui, certo? Aí, ele quer saber quanto de água, eu digo X gramas de água, ele vai dissolver 6,87 gramas de soluto. É o que ele pediu, ó. Ele quer saber a quantidade mínima de água que é dissolvida em 6,87. Então, fiz minha regra de 3. Agora é meio pelos extremos, certo? Então, 45,8x, ó, que é o meio, aqui, ó, x vezes 45, é igual a 100 vezes 6,87. Meio pelos extremos. Então, 45,8 vezes x dá 45,8x, igual 100 vezes 6,87, 687. Então, x vai ser igual a 687 dividido por 45. Isso aqui é só matemática básica. Você isola o x, ó, isolei o x. No outro membro eu tenho 687, então o que está multiplicando x vem para o outro membro dividindo. Então, essa divisão vai dar x é igual a 45 gramas de água. Então, para eu dissolver 6,87 gramas de nitrato de potássio desse sal, certo? A 30 graus Celsius eu preciso colocar no mínimo 15 gramas de água. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham respondido essa questão, a 10ª, fazendo esse cálculozinho. Então, esse eu coloquei nas correções individuais, que vocês, quem ainda não está com esse hábito, que vocês copiem as aulas no caderno, certo? Porque esse exercício de ler, copiar, e quando você copia, você tem que ler, vai fixando o conteúdo na cabeça. E também copiar as atividades, porque tem atividade, como exemplo, essa 10ª, você tem que fazer o cálculo. E lá no Google Forms não tem o espaço para fazer o cálculo, só tem lá o espaço para a resposta, certo? Então, você precisa fazer o cálculo para chegar, porque, gente, o que vale é o conhecimento, certo? Vocês estão estudando para aprender, não estão estudando só para tirar nota, certo? Então, a gente precisa que vocês tenham esse hábito para aprender. Porque lembra que vocês irão fazer, no próximo ano, vocês irão fazer o Enem, certo? E vocês não precisam, aprendendo agora, vocês só precisam revisar os conteúdos do Enem. Não tem que estudar tudo novamente, certo? Então, pensem sempre em projetar o futuro de vocês, ok? Então, aqui a gente encerra a correção. Eu vou colocar que vocês botem lá, se tiverem dúvidas, aí vocês me digam onde que está a dúvida de vocês.
certo? Então, tchauzinho, até a próxima.